Olá, eu sou José Júnior, consultor de projetos do Hospital Albert Einstein. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Lean Six Sigma. Na aula anterior falamos da fase de análise, fase essa cuja saída é a definição do plano de ação com base em análises estatísticas onde foi possível a validação da causa em si como uma causa vital para o problema e a mensuração de quanto que essa causa representa do objetivo do problema em questão. Na aula de análise foram apresentados o gráfico de Pareto, muito usado para o ordenamento de falhas, para a classificação das falhas, que nos auxilia na identificação de qual falha vai ser direcionada como prioritária para um determinado problema ou para algum outro tipo de análise com base nesse ordenamento. O diagrama de dispersão, que correlaciona duas variáveis. Diagrama de tendência, onde é possível a gente avaliar o desempenho do processo ao longo de uma série histórica, ao longo do tempo. O diagrama de box plot, que ele é muito utilizado aqui no Einstein, em diversas organizações que trabalham com a metodologia Lean Six Sigma ou com ferramentas estatísticas para a solução de problemas, uma vez que ele demonstra de uma forma bem clara a posição dos dados, a posição central dos dados, o quanto que esses dados variam, eventualmente a presença de outliers, que podem nos levar a uma avaliação se há uma causa especial ou eventual falha no lançamento de um registro na base de dados, e a comparação de resultados, comparando antes e depois de quanto que o meu processo ele tem variado menos. O diagrama de espaguete nos ajuda no mapeamento de movimentos desnecessários ao longo de um processo, e o plano de ação. A saída dessa fase aqui é o plano de ação, uma definição bem clara de quais foram as causas, a relação da causa com a ação, o responsável e o prazo e o status de implantação. Na fase de melhoria, o objetivo é justamente gerar transformação no processo. Então, de nada adianta todas as análises, foi definido o problema, foi quantificado quais são as causas e dessas causas quais delas são prioritárias, aplicadas ferramentas para identificação do impacto dessas causas e a validação se são efetivamente críticas ou não, se a gente não implantar ações, não gerar uma transformação no processo. Aqui na fase de melhoria é onde que isso é trabalhado, Então, na fase de melhoria a gente tem um tempo para a implantação dessas ações. Aqui na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de Pokayoke, São dispositivos à prova de erro, e gestão visual. É claro que num trabalho, numa definição de implantação, as ações nem sempre abordam só a questão visual, mas elas sempre estão buscando uma melhor qualidade da ação, uma ação tão robusta quanto, que a gente consiga ter a maior certeza do quanto a gente está conseguindo ali reduzir e eliminar aquele problema. Então aqui na fase de melhoria, a gente tem efetivamente as mudanças necessárias para pontos críticos identificados no processo. E como vocês podem ver aqui nesse slide, o objetivo é justamente esse, Então a gente tem, na fase de definição, a gente descreve qual que é a oportunidade, qual que é o problema. Na fase de medição eu já consigo estratificar um pouco melhor o quanto que esse problema está presente, quais são as causas, mergulho um pouco mais no problema em questão. Na fase de análise, eu já quantifico esse problema e já faço uma inferência com base em dados, em resolvendo determinadas causas, quanto que eu vou estar elevando o meu patamar de qualidade do meu processo, qual que vai ser o meu novo nível que eu acredito que eu vou estar chegando. Aqui na fase de análise eu já consigo ter uma ideia desse cenário, para justamente ser referência para a etapa de melhoria, para a implantação das ações. Então eu já sei o quanto que cada ação representa do meu problema e tomando determinadas ações, o quanto que eu vou estar efetivamente reduzindo, melhorando o meu resultado. Para um segundo momento, para a etapa final do projeto,
onde a gente tem a transição para o processo, né, para a rotina, com a perpetuação das mudanças, né, através de padronizações. Então, a gente pensando, né, na linha do tempo, dentro de um projeto DMAIC, né, dentro da estrutura DMAIC no projeto Lean Six Sigma, então a gente teve lá a fase de medição, o como que o problema era, mas com uma visão ainda qualitativa da equipe. Na fase de análise já tem esse cenário muito mais apurado, e aqui na fase de melhoria, efetivamente, o como que eu quero que o meu processo esteja, né, frente às ações que serão tomadas. E aí, para isso, quando a gente define ações, o ideal é sempre a gente implantar ações que o processo assegure a qualidade do resultado, ou seja, não dependam tanto de pessoas, né? Então, o conceito de Pokayoke é fugir, né? São ações que, por mais que uma pessoa, é claro que isso não acontece na grande maioria das vezes, mas se eu tiver um colaborador que devido à rotina dele, ele esteja sujeito a alguns erros, né, na operação, devido a determinadas causas, eu implanto ações, né, considerando Pokayoke, né, dispositivos à prova de erro, que quando esse problema ocorrer, o meu sistema pega, o meu sistema trava ou ele corrige. Então esse aqui é o objetivo, né? Então, pensando em algumas situações nossas do cotidiano, é como que fosse o plug, né, de uma tomada. Então hoje a gente tem modelos, né, padrões, que por mais que eu queira eventualmente fazer a conexão, né, colocar um aparelho com uma tomada diferente do meu padrão, eu não consigo. Por quê? Porque ele evita que esse erro aconteça. Então eu busco travas no meu processo para que ele garanta que, se houver algum deslize, esse deslize o meu processo corrige ou o meu processo detecta. Então eu posso ter dispositivos à prova de erro tanto para execução quanto para controle e para detecção. Então aqui alguns exemplos, né, de dispositivos à prova de erro, considerando nosso dia a dia. Então, pegando aqui em casa, né, a porta do forno micro-ondas, disjuntores, como eu comentei há pouco, tampa à prova de criança com medicamento, tem uma trava que não deixa que aquele modo de falha aconteça, né? Então, situações no dia a dia que a gente pode trazer aqui para o nosso cotidiano. Por exemplo, o lançamento de uma determinada informação em um banco de dados, né? Se eu tenho o lançamento de informações manuais, realizadas por um determinado colaborador, se essa ação, se eu consigo colocar algumas travas no meu sistema que permitam, né, ou para um erro de formato, ou quando eu tiver algum erro no lançamento, o meu sistema ele trave, ele me sinalize, isso aqui eu considero como um Pokayoke e me auxilia na melhor qualidade e segurança que aquela ação ela vai variar, ela vai ser executada, não será executada de uma forma não prevista, não desejada. Um outro ponto importante que vocês devem considerar na implantação de ações é a gestão à vista, né? Uma boa gestão à vista, ela permite um controle melhor do processo, através de uma distinção clara quando tem uma situação anormal, da normal, né? Ou quando tem um desvio do meu processo, eu tenho um controle, né? Uma gestão visual mais fácil e clara por toda a equipe. Então, alguns pontos importantes aqui na gestão à vista, como comentei com vocês, né? A identificação rápida quando eu tiver uma condição anormal no meu processo, uma comunicação mais simples, direto ao ponto, naquilo que cabe, né, frente ao objetivo da comunicação, e é uma forma de facilitar, né, o acompanhamento do desempenho ao longo do dia a dia, ao longo do meu processo, né? Então a gente tem diversas ferramentas aí que podem ser usadas para gestão à vista, por exemplo, pessoal de manutenção, né? Ou alguns padrões para que as ferramentas ficam dispostas sempre na mesma posição, sempre na mesma organização, que embora seja uma ação simples, mas evita o desperdício de tempo para
a coleta de eventuais ferramentas, né, quando sejam necessárias, andons, né, como que a Toyota diz, ou seja, sinalizadores, quando eu tenho uma situação fora do normal, eu já tenho um alerta já para o direcionamento da equipe, ou seja, eu tenho uma melhoria da gestão visual dentro do meu processo. Pessoal, a importância aqui da fase de melhoria, além da definição das ações lá da etapa de análise e aqui da implantação, tão quanto importante é a definição das ações e a implantação é o acompanhamento desses prazos. Então, um elo que fica importante entre a fase de análise e a fase de melhoria é a execução, a qualidade das ações e o acompanhamento dessas ações, né, frente a prazos. Aqui no Einstein, a gente tem um histórico, em alguns projetos, a gente tem um dispêndio maior do que o previsto frente ao tempo planejado para a execução das melhorias. Então fica essa dica para vocês, né? Tão importante quanto a execução, a implantação, sempre buscando dispositivos à prova de erro, é o controle da implantação dessas ações para que a gente assegure a etapa de implantação das melhorias conforme o cronograma de projeto. Agradeço aí a atenção de todos e bons estudos.